Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Roberto Sallouti, presidente do BTG Pactual, e Milton Stigall, CEO e fundador da Brasil Biofuels. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo. Ele é considerado um dos mais importantes nomes do setor financeiro brasileiro. É economista, começou como estagiário, passou boa parte da vida como trader e hoje é CEO do banco BTG Pactual. Quando ele fala, o mercado escuta. Ele dá poucas entrevistas, aliás, mas as poucas que dá são verdadeiras aulas. Roberto Sallouti é o nosso convidado de hoje do Show Business. Obrigado pela presença em nosso programa. Sallouti, você tem uma grande realização recente que se chama Intelli, que é uma instituição, uma faculdade brasileira que você criou junto com os seus sócios, que mira aí a formação de novos líderes de tecnologia no Brasil. Como é que surgiu a ideia de criar essa faculdade brasileira, inclusive inspirada no MIT, nos Estados Unidos? Bom, Bruno, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, ainda mais na volta desse programa tão emblemático sobre empreendedorismo, sobre negócios. Olha, ali por volta de 2018, 2019, a gente vinha num processo de transformação digital do banco e a gente viajava bastante para o Vale do Silício. E 2 vezes que a gente esteve lá, a gente se reuniu com um dos maiores investidores de venture capital do mundo e a gente perguntou para ele por que ele investia tão pouco no Brasil. E ele falou para a gente, olha, eu invisto pouco no Brasil porque vocês não formam engenheiros suficientes. Aí a segunda vez eu Foi na lata. Foi na lata. Aí a segunda vez eu virei para o Esteves e falei, Esteves, esse gringo tem razão. A gente está procurando um projeto para deixar de legado para o país, para agradecer todas as oportunidades que o Brasil nos deu. A gente acredita em educação, a gente acredita em empreendedorismo. Por que a gente não faz algo voltado em justamente fechar esse gap, que é a formação de pessoas qualificadas em tecnologia? Né? E isso foi em 2019, aí depois a gente pode falar um pouco mais, mas a gente ficou 3 anos concebendo o que seria o Intelli, até lançar ele 1 ano e meio atrás, quando já é uma realidade, os alunos já estão lá, já estão estagiando e os indicadores estão fantásticos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Intelli recentemente, que é na cidade universitária aqui de São Paulo, e realmente quando você coloca o currículo do que os alunos vão ter aula aí durante 4 anos, é quase um choque se a gente pensar na realidade de educação brasileira, porque é muito diferente. Vocês, em primeiro lugar, têm muitos focos. Vocês têm foco, por exemplo, em computação, em programação, e muito em business e tecnologia. Quer dizer, é tecnologia, business e liderança, né? Como é que foi formar esse currículo e, principalmente, como é que é formar um líder no Brasil? Então, quando a gente chegou à conclusão, depois de basicamente 1 ano estudando, a gente chegou à conclusão que o grande gap que o Brasil tinha, que se você pegar as grandes faculdades de tecnologia no Brasil, ITA, IME, Poli, INSPER, eles formam os mesmos números de alunos há 30, 40 anos. Só que a demanda por esse conhecimento explodiu. Então a gente chegou à conclusão que a melhor contribuição que a gente podia dar para o país é formar os líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia. A gente passou depois 1 ano estudando quais eram os modelos que existiam por aí. A gente estudou os modelos tradicionais, Stanford, MIT, Carnegie Mellon, e estudamos os modelos inovadores, porém comprovados, e a principal referência aí é Olin, que é a faculdade irmã de Babson, que tem um ensino baseado em projetos já há décadas, comprovadamente efetivo. E também visitamos as faculdades experimentais, Minerva, Ecole 42. E chegamos à conclusão que a gente queria fazer algo inovador, porém comprovado, que era o ensino baseado em projetos. Não só isso, a gente chegou à conclusão que se a gente queria formar líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia, o currículo tinha que ter, além de tecnologia, também competências de negócios e de liderança. Então, no final das contas, a conclusão que foi feita foi que o programa tem
70% do currículo, que são os pré-requisitos do MEC para você fazer engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação ou sistemas da informação. 20% do currículo que é focado em negócios, que por acaso é o dobro das aulas, do número de horas que o MBA tem no Brasil, e 10% focado em liderança, soft skills, comunicação, trabalho em equipe, autoconhecimento, resiliência, porque muitas vezes as faculdades formam grandes técnicos, porém quando eles vão para o mercado de trabalho, eles não estão tão prontos para trabalhar em equipe, para solucionar um problema, para lidar com conflitos de grupo. E os nossos alunos, nos 16 trimestres que eles passam com a gente, passam por tudo isso. Então, você preside um banco que tem 6 mil funcionários. Quais são as características de um profissional, aquele profissional que você, Salute, promove? O que ele precisa ter? Olha, primeira coisa é dedicação, intensidade, pensamento crítico e saber trabalhar em equipe. Com tudo isso, você obviamente entrega performance, mas sem esse brilho nos olhos da resiliência, intensidade, paixão e sabendo trabalhar em time e tendo pensamento crítico, é difícil ver as pessoas avançarem na carreira no BTG. Todos eles têm essas características. Todos eles. E qual é aquele profissional que, quando numa entrevista de emprego, você já elimina na hora? É uma boa pergunta. Olha, acho que quando a pessoa está muito com uma atitude arrogante, que você vai ver que ela está muito mais preocupada em estar certo do que fazer o certo, você vê que não vai funcionar no banco. Porque a cultura do banco é tal que a gente está focado em dar o melhor para o cliente. Dar o melhor para o cliente quer dizer que nós vamos debater entre nós para fazer o certo. Então você tem que ir com o seu argumento, pronto para o seu argumento ser não o vencedor, mas a gente acabar fazendo o certo, que é o melhor para o cliente. Deixa eu voltar a falar do Intel, porque além de todo esse currículo que eu cito como um choque, se a gente comparar com instituições brasileiras, vocês têm parcerias com empresas, ou seja, vocês formam, de fato, profissionais para o mercado de trabalho. Como é que funciona essa parceria com as empresas hoje, dentro do Intel? Então, Bruno, acho que é importante explicar uma coisa para poder falar das parcerias. Porque que nem você viu o currículo, nós estamos acostumados, a gente vai para a faculdade tem uma aula e depois você faz uma prova. O que nós fizemos? Nós pegamos as mesmas competências do MEC e nós separamos ela em metaprojetos. Então vou dar um exemplo. O primeiro ano é um ano que os alunos eles experimentam um trimestre de cada uma das disciplinas que eles poderiam se formar. Então um semestre de sistemas da informação, um de engenharia de software, um de engenharia de computação e um da ciência da computação. Então, no primeiro ano, os alunos fazem, no primeiro trimestre, um game. No segundo trimestre, uma aplicação web. No terceiro trimestre, um modelo preditivo usando inteligência artificial. E no quarto trimestre, um protótipo de internet das coisas. Então, os alunos vêm, eles têm um autoestudo para se preparar para a aula. Eles têm uma aula, que é aula tradicional, cálculo, física, marketing. E depois eles entendem no projeto como usar aquele material técnico que eles aprenderam. Só que a nossa ideia é que isso seja o mais real possível. Então, cada um desses projetos é feito com uma instituição real. Uma empresa, uma startup, uma multinacional, um órgão do governo ou uma ONG. E todo trimestre, todo ano, na verdade, a gente faz um chamamento público para as empresas, ONGs, por exemplo, a gente tem parceria com o Hospital do Câncer da USP, que está no terceiro projeto já com a gente. Falando, olha, esse trimestre nós temos projetos de game, modelo preditivo. Se você tem algo que você tem interesse que seja feito, por favor, nos avise. Você só tem 2 compromissos. Você tem que ter alguém do seu time que vai dedicar tempo aos alunos, você vai entender que isso aqui é uma aula de instrução, e o produto que vai resultar, vai ser entregue, os protótipos vão ser código aberto para toda a sociedade.
E segundo, você não pode contratar nenhum dos alunos até eles se formarem. Não, porque é verdade. Os alunos, Porque e os primeiros 2 anos são tempo integral, 9 a 5, porque a gente sabe que os nossos alunos são super assediados, então a gente quer no 3º ano que eles possam estagiar e o 4º ano seja um ano de aceleração de carreira. Então, aí as instituições apresentam seus projetos e o nosso time acadêmico vê quais são os projetos que melhor se encaixam com o currículo desejado naquele trimestre. E a grande verdade é o seguinte, a gente tem tido 10 vezes mais ofertas de projetos do que a gente tem aceito. E os parceiros estão todos muito engajados e é muito interessante, porque ao final dos 4 anos, os alunos vão ter trabalhado com uma grande empresa brasileira, com uma multinacional, com uma startup, com uma ONG, com algo do governo. Então eles vão ter uma bagagem, eles vão ter resolvido conflito em grupo, resolvido problemas da vida real. Então realmente agora, a gente está super animado com os resultados. Agora, como é que vocês selecionam esses alunos? Como é que é feita essa seleção? Essa seleção, vocês buscam só em grandes centros? Como é que é feito? Bruno, o que nós queremos são os alunos mais talentosos e mais apaixonados, mais dedicados do Brasil. Porque eles vão ser os melhores formandos e eles vão fazer a reputação da faculdade. A gente parte do princípio que no Brasil o talento não é mal distribuído, a oportunidade é mal distribuída. E a gente quer ajudar a fechar esse gap, agora mantendo com isso que isso seja um diferencial do Intelli de atrair os melhores alunos. Então a gente faz um processo bem completo. A gente faz um processo que tem a primeira parte, que é vamos conhecer a parte técnica do aluno. É uma prova de lógica e matemática, que pode ser feita na faculdade ou pode ser feita online, porque a gente quer alunos do Brasil inteiro. Então, por exemplo, acho que no nosso segundo processo seletivo, o primeiro colocado foi um aluno da escola pública do Amazonas, que só pôde participar do processo porque foi online. Claro, então, a primeira parte é a eliminatória, prova de lógica e matemática. Depois, a gente quer conhecer o aluno como pessoa. Então, são redações. Fale sobre você, dê um exemplo de resiliência, quais são as suas atividades extracurriculares, Olimpíadas, atividades esportivas, trabalho comunitário. Quem é você como pessoa? Então, a gente quer conhecer você como técnico de lógica e matemática, você como pessoa. Tua trajetória de vida. Trajetória de vida, né? A gente gosta muito de falar de distância percorrida. Tá. Onde você começou e onde você está, qual o seu potencial, né? Aí a terceira parte é a parte de um trabalho em equipe. A gente quer conhecer o aluno como membro de um time. Porque como o nosso currículo é tudo feito em projetos, a gente vai conhecer aquele aluno como membro de um time. Então, no final, isso é 1/3, 1/3, 1/3. Você tem a nota final e os alunos aí têm a sua ordem de entrada. E aí, o que nós fizemos para atrair os melhores alunos? A gente precisa poder competir com as escolas públicas, com o ITA, com o IME, com o Poli. Então, o que a gente fez? Se os alunos que passarem na primeira chamada e não puderem pagar comprovadamente, né, eles têm que apresentar toda a documentação da renda familiar, a gente dá uma bolsa que é melhor que das escolas públicas. Então, se o aluno precisar, ele vai ter uma bolsa que inclui mensalidade, moradia, alimentação, transporte, computador e inglês. E com isso, a gente está conseguindo ter metade dos nossos alunos bolsistas, metade não bolsistas, e aquilo é um caldeirão do que é o Brasil. São metade dos alunos que estão nas melhores escolas privadas do Brasil, São Paulo, Rio, Ceará, e metade dos alunos que são bolsistas, mas que vieram das escolas públicas, ou eram bolsistas nessas escolas privadas. Agora, o que é lindo de ver é que está todo mundo lá pelo seu potencial acadêmico. E quando está todo mundo sentado na sala, você não sabe quem foi pagante na escola privada, quem foi bolsista, quem foi escola pública, porque está todo mundo ali pelo seu potencial intelectual. E é bonito de ver. Salute, você que tem um caldeirão para definir mesmo de tanta gente ali no Intelli, no centro, dessa geração que está vindo e que você observa porque você é presidente do Conselho de Administração do Intelli, o que é
melhor e pior dessa nova geração que está vindo por aí? Olha, eu vou te falar o que me chama muito a atenção dessa nova geração. É o quanto eles já sabem, o quanto eles aprenderam sozinho, o quanto eles têm acesso à informação, o quanto eles já são escolados numa quantidade de assuntos que me surpreende. O que me preocupa dessa geração é que, ao mesmo tempo que é uma geração que tem tudo imediato, né? Eu brinco que é a geração Tinder. Hoje em dia, você arranjar uma namorada é bem mais fácil que na minha época, né? Na minha época, você tinha que sair, achar alguém, conversar, ligar na casa. Hoje em dia é o Tinder, né? Direita, esquerda. Então, às vezes, o imediatismo me preocupa. Agora, eu te confesso que nos alunos do Intel, eu não estou vendo isso. Porque como o processo seletivo pega os alunos resilientes, então isso era uma preocupação que eu tinha que não está acontecendo. Mas o que me admira dessa geração é realmente o quanto eles são autodidatas e o quanto eles já chegam e sabem sobre mais variados assuntos. Deixa eu pegar um ponto mais pessoal, inclusive. Quais são os conselhos que você dá para os seus 3 filhos? Olha, primeiro, aprenda a aprender, né? Uma coisa que eu tenho certeza da minha carreira é que estou sempre aprendendo. Sempre sobre assuntos novos, coisas novas, o mundo está mudando, vai continuar mudando. Se você não souber estudar para seguir se desenvolvendo como profissional, você vai ter um problema. Segunda coisa é resiliência, né? Nada na vida é fácil. Você conseguir administrar e superar as decepções e as frustrações que vai determinar o quanto você vai caminhar na vida. Então, assim, as coisas que eu mais passo para meus filhos são essas duas. Nunca perca uma oportunidade de aprender, aprenda a aprender e tenha resiliência. Eu tive em um recente evento em que você foi o palestrante, assim, tinham vários palestrantes, você foi um deles, e me chamou muito a atenção que o Salluti era o mais lúcido ali, tanto pela clareza do discurso, quanto pelas ideias que você falou, que era basicamente... E me chamou muito a atenção porque inúmeras vezes você usou a palavra produtividade. Nós, como país, só vamos melhorar se formos produtivos, se o país mesmo tiver produtividade. O que afinal é a produtividade que você fala tanto como melhora de um país? Olha, nesse evento tinha acabado de sair o censo, né? E os jornais estavam todos comentando que, nossa, o Brasil agora tem um problema porque o Brasil vai envelhecer, porque agora estamos crescimento mais devagar dos jovens. Eu falei, é verdade. Agora a gente pode ficar aqui se lamentando ou a gente pode fazer algo a respeito. Eu acho que a gente, como sociedade, deveria criar uma obsessão por produtividade. Vamos produzir mais com o mesmo número de pessoas. Se a gente produzir mais com o mesmo número de pessoas, quer dizer que as pessoas terão mais renda. Com as pessoas tendo mais renda, a gente vive um país mais justo, mais de classe média. A gente querer fazer isso à força não vai funcionar. A gente só vai fazer isso com produtividade. O que gera produtividade? Educação, acima de tudo. Menos burocracia, simplificação dos impostos, infraestrutura. E, sinceramente, eu acho que está na hora de nós, como país, a gente teve, desde que eu comecei minha carreira, era uma obsessão por uma estabilidade, né? O final da hiperinflação, o final das nossas fraquezas macroeconômicas, sejam dívida dolarizada, reserva de déficit de conta corrente, coisa assim. Acho que está na hora a gente, como país, criar uma obsessão por produtividade. Produtividade vai gerar várias benesses para a sociedade como um todo. Então, agora, isso é algo que começa desde uma reforma para aumentar a produtividade do Estado, até a simplificação dos impostos, até a gente tornar educação uma obsessão, até a gente melhorar a infraestrutura, até a gente melhorar a condição de garantias de crédito, com isso você consegue ter custo mais barato de crédito. Tudo isso é produtividade. Você dorme bem à noite? Bastante. Dorme bem? Quantas horas por dia?
Umas 6, 6h30. 6, 6h30. O que tira o teu sono? Alguma coisa tira, não é possível. Ah, várias coisas tiram o sono. O quê? Obviamente o ambiente econômico do Brasil, né? O ambiente econômico global, porque a gente vive num mundo totalmente interligado. Obviamente ter certeza que estamos prestando o melhor serviço para os nossos clientes. E uma coisa que tem tirado muito meu sono é ter certeza que a gente está acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos para com isso estar sempre na vanguarda dos serviços do nosso business. E nisso o Intel tem ajudado a gente. Isso é interessante você falar, porque você está num setor financeiro que passa por uma profunda transformação e revolução. Vou falar só de Brasil, né? Antes a gente tinha 4, 5 bancos tradicionais. Hoje você tem uma fábrica. O Brasil virou uma fábrica aí de fintechs, de bancos digitais. Como é que é presidir um banco tão relevante como o seu, com tanta concorrência, com uma avenida aí de opções de bancos digitais? Você tem os tradicionais, como é que é? Então, a gente está numa posição interessante, porque esse ano a gente está fazendo 40 anos de BTG Pactual. E os primeiros 30 e poucos anos do banco, a gente era um banco de investimento. Então, a gente tinha sei lá, 2 mil clientes de alta renda, algumas centenas de clientes de empresas, algumas centenas de clientes institucionais, e a gente sempre olhava e falava, putz, a gente não tem uma rede de agências, que pena. Mas tudo bem, né? Temos aqui somos o maior banco de investimento da América Latina, tá ótimo. Aí chegou ali 2015 e 2016, tiveram 2 fatores. Um foi a revolução digital, com tudo no iPhone, e 2, o Banco Central regulamentou a abertura de conta digital. Aí a gente olhou e falou, nossa, ainda bem que a gente não tem 5 mil agências, né? E a gente tinha marca, capital, produtos, e a gente começou a poder expandir para novos segmentos e novos produtos que realmente estão transformando o banco. Então, hoje em dia, a nossa distribuição no varejo de alta renda, os nossos depósitos vindo do varejo, totalmente transformaram o BTG. Você mencionou as fintechs, startups, realmente tem muito, mas eu acho que, se você perguntar para mim, eu acho que o BTG Pactual provavelmente foi o banco que mais se beneficiou de toda essa transformação digital. E vou te dar um exemplo, nos últimos 5 anos, a gente cresceu nossas receitas e nosso resultado 45% ao ano, né? É um crescimento estrondoso para um banco que hoje nós somos o quê? O terceiro maior banco privado do Brasil, brasileiro, né? Você pega o dos bancos brasileiros, nós somos o terceiro maior. E é justamente isso, essa revolução, essa transformação digital. E a gente teve que sair de uma mentalidade onde era tudo feito manualmente, artisticamente, para onde você ter grandes volumes, né? A gente deixou de ser uma casa de arquiteto para ser uma casa de engenheiros. E foi uma transformação que eu sempre me perguntei muito, né? A gente contratava, até poucos anos atrás, 50 a 100 pessoas por ano. Aí era faculdade de engenharia, administração e economia, pega os melhores alunos, vamos botar no back-office, nossa cultura vai fazer o trabalho. Aí chegou um dia, a turma chegou para mim, Salute, a gente precisa contratar especialista em SEO. Eu falei, como é que é? Não, Search Engine Optimization. Eu falei, bom, explica porque eu não sei o que é isso, né? Aí nós precisamos contratar um especialista em UX. Eu falei, existe isso, né? Então por isso que eu digo, tivemos que aprender e a gente teve que começar a recrutar talentos e competir com as grandes empresas de tecnologia globais, competir com startups. E então a gente teve que mudar o modo que a gente se comunicava, que a gente se apresentava. Isso fez muito bem para o banco, porque até então a gente provavelmente teria feito o Intel, mas a gente jamais falaria sobre o Intel. Só que essa transformação de posicionamento do banco nos fez entender que é legal falar do Intel, é legal falar dos nossos projetos de responsabilidade social, é legal falar dos nossos projetos ambientais, é legal mostrar o ambiente diverso do banco, o ambiente aberto do banco. Isso foi transformacional. Deixa eu falar um ponto que merece chamar a atenção, porque na construção do Intel, o seu sócio André Esteves colocou do bolso dele 200 milhões de reais para construir o Intel. Você e sua família colocaram alguns outros milhões aí de reais para construir. Me conta um pouquinho, porque a realidade norte-americana, a realidade dos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil, evidentemente, em relação à filantropia. Sim. Está mudando
como é que você observa isso? Porque vocês foram dois filantropos aí, né? De colocar tantos milhões de reais do bolso num projeto educacional brasileiro. Como é que você vê a filantropia aqui no país? Olha, a gente fundou o Intelli, a gente ancorou o Intelli, né? O Esteves e a família dele ancoraram os custos de construção pré-operacionais. A gente espera atingir o break-even no 4º, 5º ano. Então, a família dele está cobrindo esse investimento. O BTG, minha família, a família de vários sócios do banco ancoraram o programa de bolsas, que a gente acha fundamental. Agora, sabe o que é o nosso sonho? É que o Intelli seja algo que foi fundado por nós e que virou um projeto da sociedade brasileira. E como é que a gente está fazendo isso? Você foi naquele café da manhã. Eu tenho feito 1 ou 2 daqueles cafés da manhã por mês no Intelli. Ele tem dois propósitos. O primeiro é apresentar o Intelli para formadores de opinião, porque a reputação de uma faculdade de ponta se constrói no boca a boca, enquanto você não tem os ex-alunos transformando o mundo, os nossos formandos daqui a pouco vão construir a reputação do Intelli. Mas a segunda coisa, a gente está convidando quem quiser participar do programa de bolsas para que se junte a nós nesse sonho de formar os líderes que vão transformar o Brasil através da tecnologia. E é impressionante, eu nunca pedi uma bolsa. Você não pediu? Mas todo café da manhã a gente converte 2, 3, 4, 5, 10 bolsas. Então eu acho que eu vejo o brasileiro sim, está mudando. E eu acho que ele está mudando por algumas razões. Eu acho que a pandemia nos ensinou que o Brasil precisa ser mais solidário. E a pandemia mudou. Muitas pessoas que nunca tinham doado começaram a doar, começaram a fazer filantropia e perceberam o bem que isso faz para elas e para os outros. E eu acho que quando as pessoas encontram um projeto que elas acreditam, que elas participam, que elas confiam, que tem prestação de contas, elas estão prontas a apoiar. Então eu não posso reclamar do apoio. A gente tem, se eu não me engano, mais de 70 doadores já de bolsas no Intelli, e a gente espera que isso siga aumentando e que ao longo do tempo a gente vai ser lembrado como fundador e a gente vai direcionar os nossos recursos para novos projetos, porque o Intelli vai ficar sustentável. Salute, obrigado pela presença aqui na estreia do Show Business. Obrigado, uma honra. E o Show Business vai dar uma pausa e volta daqui a pouco com mais um grande convidado. Fica com a gente. E nós estamos de volta com o Show Business. Ele é paulistano, 7º de uma família de 8 filhos, já foi office boy de uma companhia de bebidas e em 2008 criou uma empresa na região amazônica que se tornou referência na geração de energia limpa, empregando mais de 7.000 profissionais. Eu estou ao lado de Milton Stigl, que é CEO e fundador da Brasil Biofuels, a BBF, a maior produtora de óleo de palma da América Latina, que tem produzido biocombustíveis e energia renovável no norte do Brasil. Milton, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Como é que aquele office boy do passado virou um dos grandes empresários brasileiros? Obrigado, Bruno, por me convidar, por estar aqui e poder contar um pouco da minha história. É uma história longa, mas começa basicamente no desejo de empreender. Então eu sempre comento que é uma característica de cada pessoa. Tem gente que quer empreender e tem gente que tem vocação para outras coisas. No meu caso, eu adoro o desafio, eu quero produzir, quero conhecer as coisas. E foi numa viagem em Roraima que eu tive a ideia de aproveitar a cultura da palma, que é uma cultura perene, para desenvolver uma região que tinha muito pouco de infraestrutura, mas tinha riquezas naturais incomensuráveis. Então foi em Roraima, numa viagem, sem propósito definido. Sem propósito? Sem propósito definido, onde eu fui para conhecer os potenciais do Estado, que eu tive essa feliz ideia e que construiu a BBF que é hoje. Como é que você descobriu que através de uma semente da palma de óleo daria para transformar aquilo ali em energia
limpa, energia sustentável? Eu participei de uma audiência pública, acho que foi em 2004 ou 2005, para justamente estudar a implementação do Plano Nacional de Produção de Biodiesel, mas no ciclo rodoviário do transporte. E eu fiz uma contribuição à época, justamente com esse propósito, porque como o objetivo do governo era agregar o maior número de trabalhadores da agricultura familiar dentro de um projeto que pudesse ter o impulso do Estado, eu vi na região norte uma imensa possibilidade a ser aproveitada justamente pelas grandes áreas degradadas que tem dentro da Amazônia. O que é curioso, sem me alongar muito no tema, é dizer que o grande problema de você recuperar essas áreas é como é que você escoa a produção. Por isso que a palma foi extremamente eficiente para resolver esse problema. Porque ela te dá um óleo onde você não precisa de grande infraestrutura para escoar esse óleo até os centros produtores. Que é o óleo de dendê, é isso? Exato. É o óleo de dendê. É o vulgarmente chamado dendê. E como esse programa era para o diesel rodoviário, eu falei, olha, a gente não tem uso rodoviário dentro das regiões remotas, mas nós temos as termoelétricas a diesel, que operam em diversos municípios do sistema isolado na região amazônica, que podem ser, sim, os consumidores que nós estamos buscando. Não pelo transporte público ou pelo transporte de massa, como a gente tem os ônibus aqui na cidade de São Paulo, mas para a geração de energia. E hoje vocês estão produzindo energia tanto na região norte, é na região norte que vocês estão produzindo a energia? Exato. Tá. Hoje a gente está em 5 estados. Tá. São 38 os municípios que a gente vai atender com essa proposta que eu expliquei. Hoje estão 25 usinas em operação e mais 13 em construção. Mas o interessante é que você não precisa de nenhum tipo de subsídio, você não precisa de nenhum tipo de ação do Estado para desenvolver essa cultura, porque geralmente no sistema isolado, que é assim que se chama essas regiões onde a energia é produzida de forma individualizada, sem linhas de transmissão para poder fazer a circulação da energia produzida, você tem tarifas altas. Por quê? Porque chegava a gastar até 2 litros de óleo diesel para ter 1 megawatt com geração térmica produzida a diesel. Então, não sei se eu fui claro, você gasta 2 no transporte para ter 1 litro de diesel para geração térmica. Agora, tem um grande lance da BBF, que é um projeto futuro, que é para 2025, né? Que é o combustível sustentável da aviação. Vocês não estão ainda produzindo isso? Não. Vai ser para 2025? 2025, começo de 2026. Qual que é a expectativa? Porque eu, leigo no assunto, eu imagino que vai ter uma corrida aí das companhias aéreas no mundo atrás desse combustível de aviação. Como é que está o cenário aí da aviação hoje em relação na busca mesmo desse combustível sustentável? Essa corrida já começou. E o Brasil tem todas as condições para ser líder nesse setor. A Palma no mundo, só para o telespectador que acompanha você entender, ela tem sua produção concentrada no Sudeste Asiático. 3 países, Indonésia, Malásia e Tailândia, produzem 90% de todo o óleo de palma consumido no mundo, e é o óleo mais consumido pela humanidade. Então você vê que é um produto relevante. O ponto é que esses países têm de área plantada mais ou menos 18, 19 milhões de hectares. Nos idos de 2007 para 2010, o governo brasileiro construiu a melhor legislação para uma cultura agrícola que esse país já conheceu, que é justamente a cultura da palma. O que diz esse decreto que foi assinado pelo presidente Lula em maio de 2010? Que só pode plantar palma no território nacional em áreas antropizadas até dezembro de 2007. Então, o Código Florestal, que ele regula o que você pode fazer de abertura numa propriedade rural. Então, no Sudeste, você pode abrir até 80% da área, Sul-Sudeste. No Centro-Oeste, você pode abrir até 65% da área. Na região Norte, que é a região amazônica onde nós estamos, você pode abrir apenas 20% da área para fazer uma cultura. No caso da palma, você não pode abrir nenhum hectare.
Ou seja, você só pode plantar em áreas que foram devastadas, degradadas anteriormente. Então, olha a resposta que nós estamos dando para o mundo. Nós podemos, como você falou, atender a esse anseio das companhias aéreas em fazer a descarbonização do setor, sem sequer derrubar uma única árvore no Brasil e produzir o dobro que se produz hoje nesses países do Sudeste Asiático. Olha que oportunidade que nós temos. Em razão disso, a Vibra, que é a antiga BR Distribuidora, em parceria com a BBF, está apostando justamente nisso, onde nós construiremos a primeira refinaria verde do Brasil, ou a biorefinaria, para produzir nela o diesel verde e o SAF, que é o combustível de aviação sustentável. Eles, diferentemente de outros combustíveis, não precisam ser misturados, eles podem ser usados na sua forma original, 100% nos motores a diesel e também nas turbinas de avião. O método que hoje o mundo está adotando é que haja uma mistura de 50% para os voos comerciais, em até 50%. Isso não será alcançado no início, porque como todo início de processo para transição energética na questão da aviação, ele deve começar timidamente com 2% e aos poucos, conforme a capacidade industrial e produtiva forem sendo disponibilizados ao mercado, os agentes reguladores vão aumentando esse percentual. Milton, você citou alguns países nessa sua resposta. Como é que os outros países, os países estrangeiros, eles veem o Brasil em relação à energia limpa, energia sustentável? O Brasil ele tem uma característica bem diferenciada pela sua questão territorial, que é praticamente continental. O que nós temos aqui é justamente uma pluralidade de soluções, né? E o mundo está atento a isso. Então, hoje, a tecnologia para esses combustíveis de segunda geração que você citou na sua pergunta anterior, eles têm a possibilidade de serem produzidos através de óleos e gorduras, óleos vegetais e gorduras animais, que é o processo HEFA. Mas a Europa e alguns outros países no mundo estão apostando em outras tecnologias, mesmo porque eles são pequenos em produção de óleo vegetal comparado com a necessidade que, por exemplo, a indústria aeronáutica necessita. Então, assim, todo o foco está voltado para o Brasil. Porque aqui a gente pode produzir a biomassa, a gente pode produzir o óleo vegetal, a gente tem uma imensidão para ser desbravada com a questão do hidrogênio verde, com a eletrólise. Então, assim, eu tenho certeza que nos próximos anos vai entrar muito dinheiro na economia verde para o Brasil, porque é o país que vai assumir essa liderança. Eu lembro agora da sua primeira resposta aqui no programa, e você falou que você praticamente nasceu com essa veia empreendedora. E eu lembro de uma vez que você me falou que você nunca esquece algo que a sua mãe falou, uma frase que a sua mãe falou, que ela falou, abre aspas, vou até ler aqui, olha. Presta atenção, meu filho, porque 90% das pessoas no mundo não sabem por que acordam e nem por que vão dormir. Você sempre foi esse menino focado aí, que sabia muito bem que ao acordar tinha uma meta, um objetivo, e ao dormir também? Isso é muito interessante. E eu devo isso aos meus irmãos mais velhos, porque quando você é o sétimo, você acompanha os mais velhos nos seus sonhos, nas suas frustrações, né? Então eu acompanhei os meus irmãos entrando na faculdade, saindo da faculdade e depois enfrentando a vida. E muito daquilo que eles tinham como um sonho, parte consegue realizar, mesmo assim, dessa realização, alguma coisa ainda vira frustração, porque não era como eles imaginavam. Então, assim, essa questão do propósito, ela é foi, né, e é extremamente importante na minha vida, porque quando você faz aquilo que te motiva, que você gosta, que você entende assim, olha, eu sei porque eu vim ao mundo, eu me encontro pertencido a um propósito maior, numa conjunção de coisas, Bruno, que escapam do razoável, ou seja, escapam do humano, transcende ao humano. E é assim que eu me sinto quando você faz a pergunta, como é que um cara de São Paulo
vai para a região norte. Você tinha algum parente? Você teve alguma experiência de uma empresa que te transferiu para... Nada disso aconteceu. Não teve nada. Tem alguém na sua família que plantava palma, que produzia biocombustível? E eu digo para você, nada disso. Qual que é a sua formação? Eu não sou formado em nada. Formado pela vida. Pela vida. Pela vida. Eu sou o único dos 8 filhos da minha mãe que tanto me orientou, que não estudou, que eu não fiz nada. Agora, você está falando de São Paulo, né? Que você é aquele menino paulistano e tal. Como é que... Quando você chega em Roraima e vê aquela empresa sua, uma tremenda de uma usina, milhares de trabalhadores seus... porque você é o CEO da empresa. Qual que é a tua sensação quando você vê essa cena? Você chega ali, que não é em Boa Vista, né? É uma cidade chamada São João da Baliza, uma cidade de 7 mil habitantes. Quando você vê essa cena da produção ali, qual que é a tua sensação? Eu lembro da minha mãe, porque foi aí que eu encontrei o propósito da minha existência. Eu preciso confessar que ao iniciar o projeto, eu tive inúmeras vezes onde eu desanimei, eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu estava querendo pôr muita coisa dentro de um cesto e que eu não tinha capacidade para carregar esse cesto sozinho, mas a vontade, né? A força assim, que a gente encontra no olhar dessas pessoas que são muito simples de ser, mas têm uma força moral gigantesca, sempre conseguiam me levantar a moral e eu via nessas pessoas o meu principal motivação para que eu não desistisse. Então é interessante porque a região onde a gente está hoje com a matriz da empresa é a principal empresa, sem dúvida, mas imagine o seguinte... vocês viraram o maior empregador, eu acho que ali da região. Do né? Estado. Do Estado. Depois do governo, somos nós os maiores empregadores, mas... Eu pergunto para você, e se eu tivesse desistido? Vejam, aonde essas pessoas estariam? Hoje, naquele município que você citou, São João da Baliza, que não tinha nada, hoje você encontra agência do Correio, agências bancárias, academia de ginástica, hotéis, restaurantes, supermercado. Quando eu cheguei lá, isso não existia absolutamente nada. Então, é essa transformação que a gente consegue promover. E ela não acontece, Bruno, de repente, ela é uma coisa que é gradativa. E é justamente essa melhora de ambiente que fornece o combustível necessário para que você permaneça, seja resiliente e continue fazendo a sua parte. Agora, dessas andanças que você tem pelo Brasil, que você é paulistano, criado aí em um grande centro, na maior cidade da América Latina, de repente você cria uma empresa no extremo norte do Brasil. Eles estão muito mais perto de Miami do que de São Paulo, é verdade. Não é? Boa Vista está 3 horas de... 5 horas de Miami. 5 horas de Miami. Muito mais do que São Paulo. Quais as suas conclusões dessas andanças? Porque você tem uma operação no Pará também. E você viaja muito, né, para o norte. Quais as suas conclusões? Porque eu acho que você conheceu o Brasil como poucos mesmo, né? Porque você saiu de um grande centro e você vai com muita frequência ver as suas operações, né? Como é que é esse Brasil profundo? É de uma riqueza incrível. Olha, você falou o Pará. O Pará hoje é um estado de 1.250.000 km², tem 8 milhões de habitantes. Veja as riquezas minerais. Veja o que é a Companhia Vale e o que significa o Pará, né, a mina de Carajás, para a Vale, que está entre as maiores mineradoras do mundo. Depois você pega assim, a questão de preservação. O estado do Amazonas tem 90% da superfície coberta com a sua floresta primária. O estado do Pará, se ele fizer todo o plano que o governador Helder quer para desenvolver a agricultura, ele ainda vai conservar 65% das suas florestas preservadas. Veja, 65%. Quando você vai a Roraima, praticamente é um estado intocado, não é? O Roraima não tem um agronegócio pujante. Tirando a BBF e a soja, que agora iniciam a engatinhar, né, nos lavrados de Roraima. Roraima tem uma característica bem diferente desses outros estados, porque ela tem um lavrado, ali uma deformação de bioma dentro do estado de Roraima, que oferece 1.200.000 hectares para quem quer plantar soja, milho, trigo. E aí você vê
quanto que o Brasil ainda pode oferecer ao mundo. Eu não estou falando só de recursos minerais, mas veja o petróleo, né? Que estão mensurando que esse petróleo ali na costa do Pará e do Amapá pode ser maior que o nosso pré-sal. Então, assim, a região norte é de uma riqueza, sem contar a prestação de serviço que nós já fazemos para o planeta com a maior floresta em pé do mundo. Eu acho legal você falar, porque a região norte, na verdade, ela é pouco falada, né? As pessoas pouco conhecem. As pessoas conhecem o Nordeste brasileiro por conta das praias, que as pessoas vão. Claro, tem uma variedade de coisas, mas o Nordeste brasileiro é muito conhecido, o Sudeste nem se fala, o Sul também é muito conhecido pelas praias. Eu sou catarinense, é muito conhecido no país. Agora, o Norte não é conhecido no país. Por quê? Não é muito conhecido, mas todo mundo diz que conhece, porque todo mundo dá pitaco e dá palpite. Dá muito palpite? Muita gente palpita sobre a região. Quando eu estou viajando, principalmente para fora do Brasil, eu fico ouvindo as pessoas falarem da Amazônia e é incrível assim, a contundência com que opinam, sem nunca terem pisado, sem nunca terem estudado, sem nunca ter conhecido a Amazônia. Então, a gente está falando aqui muito das riquezas e os d'água, e a água doce do mundo. 20% da água doce do mundo está naquela região. O meu filho mais novo, ele diz o seguinte: pai, eu não gosto muito de comer peixe em São Paulo, mas quando eu vou para Roraima, para o Pará, eu quero comer peixe todo dia, porque o peixe não é igual ao peixe daqui. Exato. E é verdade. Então, a gente precisa aprender a explorar isso e mostrar isso para o mundo, né? Levar essa culinária, essa cultura, esse nosso Brasil mesmo, que muito pouco brasileiro conhece, fazer um trabalho. Por isso que é importante o que vai acontecer agora em 2025 com a COP30, que vai ser aqui em Belém. Você tem 2 filhos e você acabou de citar um dos seus filhos. Quais são as maiores lições que você ensina para eles? É a humildade e a fraternidade. Eu sempre mostro para os meus filhos que eu só sou quem eu sou e eu cheguei aonde eu cheguei porque muita gente me ajudou, muita gente me apoiou. E essa relação interpessoal entre as pessoas, ela precisa ser trabalhada. A gente cada vez mais percebe um distanciamento, né? uma questão de individualizar as relações, mas de uma forma mais coletiva. Eu digo assim pelas redes sociais, né? Então você bota lá um negócio, ele não está dirigido a uma pessoa, você bota para todos os seus amigos. Mas quando você aprende essa questão pessoal de individualizar as amizades e tratar cada amigo, cada um, onde você sabe, onde você percebe onde que está uma carência, onde que está uma dificuldade, onde que está um olhar diferente para aquela pessoa, isso faz todo sentido. Então eu tenho trabalhado muito com os meus filhos essas questões. Primeiro, da importância da família. Segundo, da existência de um Deus que ordena tudo e da nossa subserviência perante esse Deus. E das relações pessoais, porque ninguém faz nada sozinho, Bruno. Sozinho não se chega a lugar nenhum. Você é um cara muito religioso. Você já acabou de citar nessa sua última resposta. Qual que é o papel da religião e da sua crença em Deus nessa tua trajetória notável aí que a gente está mostrando aqui no Show Business? Ela é fundamental. Eu, de pequeno, citando a mesma mãe, que você falou que fez essa provocação do propósito, e eu sempre busquei esse propósito, e completando a minha resposta para você, e eu vou dando ela aos poucos, porque é muito profunda, e ela diz assim: peça inspiração, não é para um coach, não é para um professor, não é para o seu irmão mais velho e nem para sua mãe. Peça o propósito da tua vida para quem te deu a vida. Silencie e dobre os teus joelhos e peça a esse Deus Criador que te deu a bênção e a misericórdia da existência o que Ele espera na tua vida de você. E Ele vai te responder. Então, a resposta para a sua pergunta agora, porque eu fiz uma interlocução com a pergunta anterior, é: o que eu posso levar dessa existência? Absolutamente nada. Veja a armadilha que é a vida. Se você tentar, de qualquer forma, qualquer coisa que você ganhe material, transportá-la ou fazer que ela fique fixa a você, o único resultado dessa busca vai ser frustração, porque não tem nada que vá permanecer com você. Quando você perder a sua existência física,
tudo que você acha que é seu ou que te pertence de alguma forma, direta ou indireta, ela vai transitar por outras mãos. Então, se você dizer assim, Milton, mas eu vou pegar aqui essa cadeira que eu estou sentado e ela vai ser minha, eu vou te provar por quê. Porque eu vou pôr fogo nela e ninguém mais vai sentar nela. Eu digo, olha, isso também é uma bobagem, porque você está queimando alguma coisa que vai se transformar em outra coisa. E amanhã uma folha de uma árvore pela fotossíntese vai captar esse gás e vai começar de novo e alguém com essa árvore vai fazer uma nova cadeira. Ou seja, você não consegue levar absolutamente nada, a não ser o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Então, essa é uma questão fundamental para dizer para você que, independente dessa ascensão econômica, empresarial que a gente está conversando aqui, isso não alterou em nada a minha existência, porque eu tenho o mesmo padrão de vida, eu moro na mesma casa. Você mora na mesma casa do... Desde 1983, faço tudo igual, não tenho absolutamente nenhum sinal de riqueza aparente, sou uma pessoa muito simples, não tenho casa de praia, não tenho casa de campo, não tenho barco, não tenho avião. Então você vê... Como é que você se diverte? Lendo, eu adoro ler. Lendo? Adoro estar junto com a minha mulher e os meus filhos. O que você gosta de ler? Eu leio de tudo, mas durante a minha juventude eu li muitos clássicos, porque era uma recomendação dos meus pais, mas hoje eu estou mais voltado para a espiritualidade. Então eu leio muito a obra do Francisco Cândido Xavier, são mais de 500 livros que ele deixou, já devo ter lido uns 200, mas ainda tem bastante coisa para eu aproveitar esse tempinho que me resta. E essa é a sua diversão, a leitura? Essa é a minha alegria. A sua alegria. Vou voltar à pergunta lá do começo desse bloco, que é o lado empresarial, o seu lado empreendedor, que você falou que desde o começo você tinha essa gana aí de ser um empreendedor. O que precisa para ser um empresário de sucesso? Se a gente falar vamos falar assim, até em mandamentos do que o cara precisa para fazer sucesso nos negócios. Precisa de determinação, precisa de talento, precisa de anjo da guarda. Olha, essa palavra do sucesso, ela tem assim uma amplitude que talvez eu não consiga te dar resposta. Eu estou te falando que você é um empresário de sucesso. Mas vamos fazer uma referência assim, já aproveitando o credo. Vamos imaginar que a gente estivesse há 2000 anos atrás junto, passando por uma região chamada de Gólgota. Lá a gente vê 3 cruzes, um do meio com certos sinais de tortura, de martírio, muito superiores aos laterais, e a gente pergunta para quem é da região, porque nós somos viajantes e lá não pertencemos. O que aconteceu com aqueles 3, né? São criminosos, foram condenados à morte e tal, mas por que o do meio ali, né, sofreu mais? Ele parece ter uma coroa de espinho, ele está pregado, não está amarrado, está todo cortado. Não sei direito o que ele fez, mas acho que cometeu uns pecados terríveis. E nós vamos seguindo viagem, dizendo assim, pobre daquele homem, né? 30 e poucos anos, não casou, não conheceu o mundo, não teve filhos, uma vida derrotada do começo ao fim. Ainda escolheu os amigos, todos traíram, foi abandonado, ninguém defendeu a sua existência ao lado do seu sofrimento, do seu martírio, e vamos embora. Veja que análise, quem é o fracassado e quem é o homem de sucesso. Então fica aí a reflexão para quem está nos assistindo. Mas, assim, se colocar porque muita gente que assiste aqui o Show Business gosta de saber aí alguma lição. Você não tem uma lição do segredo mesmo? Por exemplo, você comanda aí 7 mil profissionais. É curioso porque, às vezes, a gente tem dentro da companhia, pouca gente sabe disso, porque não é uma empresa que emprega muito só porque é do setor agrícola. A gente tem várias indústrias, são 3 indústrias de esmagamento, são diversas termoelétricas, dezenas de termoelétricas, tem plantas de biodiesel, assim, e você tem lá os engenheiros químicos, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, e toda a minha diretoria, você tem lá profissionais que são altamente classificados, né? Aí como é que alguém pode ser maestro sem conhecer os instrumentos, né? Então você veja que fica difícil eu dar essa resposta para os seus espectadores, mas se eu posso dar um conselho, é estar cercado de pessoas competentes. Isso é fundamental. Porque assim, o empreendedor, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, ele vai ter as ideias. Mas como é que ele pode evitar os pequenos desastres? Quando ele está cercado de uma rede e ele tem a humildade suficiente para colocar a condição de mais ouvir do que falar. Então é isso que eu faço dentro da companhia. Eu tenho as minhas ideias, né, como essa planta de HVO e diesel verde, mas eu trouxe os melhores profissionais para me assessorarem, para me dizerem, olha, qual é o caminho que eu devo percorrer, qual é o parceiro que eu devo
evoluir e de que forma que nós vamos conduzir esse processo. Isso é fundamental. Milton Stigl, CEO e fundador da BBF, eu quero te agradecer mesmo. Obrigado aí uma honra mesmo tê-lo aqui na estreia do Show Business e parabéns pela essa trajetória aí notável que você tem, profissional e pessoal também, porque a gente fala muito do profissional aqui, mas o pessoal também tem que ser parabenizado. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Muito obrigado, desejo muito sucesso a você e ao programa. Amém. E o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Fica o convite já para você assistir na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.